O véu do tempo, por vezes, parece tão tênue que podemos vislumbrar ecos do futuro em sussurros do passado. Há momentos em que a história, em sua marcha inexorável, nos apresenta enigmas, predições que, ao serem desvendadas, nos convidam a uma reflexão profunda sobre as forças que movem o mundo e as almas que nele habitam. A notícia de que Chico Xavier, médium de renome e figura ímpar na espiritualidade brasileira, teria previsto a queda de um ministro de tamanha influência no cenário nacional, não é apenas um fato a ser registrado, mas um convite a adentrar um território onde a fé se encontra com a razão, onde o visível dialoga com o invisível, e onde a sabedoria ancestral se manifesta em tempos de incerteza. Este não é um script sobre política, nem sobre o destino de homens em posições de poder, mas sim sobre os fios invisíveis que tecem nossas realidades, sobre a energia sutil que permeia as decisões humanas e sobre a sabedoria que, por vezes, nos chega em formatos inesperados, através de corações abertos e mentes receptivas. Nossa jornada aqui não busca confirmar ou desmentir profecias, nem julgar ações passadas ou futuras. Em vez disso, propomos-nos a explorar a natureza da intuição, da percepção ampliada e da influência que o estado interior de um indivíduo pode exercer sobre a coletividade. Chico Xavier, com sua vida dedicada à caridade e à mensagem de amor fraterno, representava um canal para uma compreensão mais elevada da existência. Seus relatos, muitas vezes carregados de compaixão e discernimento, nos levam a questionar a origem de certas intuições e a maneira como elas se manifestam em nossas vidas, mesmo quando parecem alheias ao nosso cotidiano direto. A queda de uma figura proeminente, especialmente quando antecipada por uma voz de tanta luz, nos força a olhar para além das aparências, para as dinâmicas espirituais que podem estar em jogo. É um convite para silenciar o ruído externo e escutar a voz interior, a sabedoria que reside em cada um de nós, muitas vezes abafada pelas preocupações mundanas e pela urgência do presente. O que significa, em um nível mais profundo, quando uma premonição como essa se materializa? Seria um aviso, um reflexo de desequilíbrios energéticos, ou simplesmente a manifestação de leis espirituais em ação? Ao contemplarmos a possibilidade de uma previsão envolvendo um dos homens mais influentes do Brasil, somos levados a considerar a magnitude da energia que emana de posições de poder e como essa energia se entrelaça com as correntes espirituais do país. A alma de uma nação, assim como a alma de um indivíduo, é suscetível a influências, a momentos de ascensão e a períodos de queda. E é nesse entrelaçamento que encontramos o cerne da nossa exploração. Este script se propõe a ser um farol, iluminando caminhos de autoconhecimento e de compreensão das leis universais que regem nossas vidas, independentemente de nossa posição social ou de nossas crenças políticas. Nossa intenção é guiar você por um percurso de introspecção, onde a história da suposta previsão de Chico Xavier serve como ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre a consciência, a responsabilidade e o poder transformador do espírito. Exploraremos como as energias que cultivamos em nosso interior, sejam elas de amor, de desapego, de gratidão ou de resignação, reverberam em nosso entorno, moldando não apenas nossa experiência pessoal, mas também o campo de energia coletiva do qual todos fazemos parte. A queda de um ministro, em si, pode ser um evento passageiro no fluxo político, mas a compreensão das forças espirituais que podem estar por trás de tais acontecimentos, e a sabedoria que podemos extrair disso, é uma lição perene. Convidamos você a embarcar nesta viagem interior, a abrir seu coração para as mensagens sutis do universo e a descobrir a profunda conexão entre o mundo que vemos e o mundo que sentimos, um mundo onde as premonições podem ser ecos de verdades espirituais. A natureza da presciência, especialmente quando atribuída a um espírito de luz como Chico Xavier, transcende a mera previsão de eventos mundanos e nos convida a uma reflexão sobre a percepção ampliada das leis que regem o cosmos e a consciência humana. Não se trata de um dom de adivinhação, mas de uma sensibilidade aguçada às vibrações sutis que emanam das ações e intenções humanas, e a forma como essas vibrações se desdobram em manifestações concretas no plano material. Quando um homem em posição de poder, cuja influência reverbera por toda uma nação, se vê em meio a uma trajetória que pode culminar em sua queda, é porque, em algum nível, as energias que o cercam e as que emanam de suas próprias escolhas criaram um campo propício a essa desenlace. A mediunidade, em sua expressão mais elevada, não dita o futuro, mas capta os sinais de desequilíbrio, os pontos de tensão que, se não corrigidos, inevitavelmente levam a uma reconfiguração. Adentremos, pois, na essência dessa conexão entre a intuição espiritual e os desdobramentos da vida pública. A influência de um ministro em um país como o Brasil é imensa. Suas decisões, suas políticas, suas palavras e até mesmo seu estado de espírito podem impactar milhões.
Chico Xavier, ao longo de sua existência, demonstrou uma capacidade ímpar de sintonizar com dimensões mais elevadas da existência, percebendo não apenas o sofrimento alheio, mas também as correntes de pensamento e sentimento que moldam a realidade coletiva. Assim, uma previsão nesse contexto não seria um mero vislumbre de um evento isolado, mas um reconhecimento de um padrão energético em formação, um sinal de que as bases sobre as quais tal influência se sustentava poderiam estar se fragilizando sob o peso de suas próprias contradições ou de desvios do caminho ético e espiritual. É como um médico experiente que, ao examinar um paciente, percebe os sinais de uma doença em estágio inicial, antes mesmo que os sintomas mais evidentes se manifestem. Consideremos agora a dimensão da responsabilidade que emana de posições de grande poder. A influência de um indivíduo em tal cargo não é apenas profissional ou política. Ela carrega consigo um peso espiritual significativo. Cada decisão tomada, cada palavra proferida, cada intenção que guia uma ação, tudo isso gera ondas de energia que se propagam. Quando essas ondas são dissonantes com as leis universais de amor, justiça e fraternidade, uma espécie de desgaste energético começa a ocorrer. A suposta previsão de Chico Xavier, se verdadeira, seria um reflexo dessa percepção das leis cósmicas em ação, um alerta de que a estrutura de poder e influência estava sujeita a uma lei de causa e efeito que transcendia as manobras políticas. A queda, nesse sentido, não seria um ato de punição divina, mas a consequência natural de um desvio de alinhamento com as forças superiores que sustentam a harmonia e o progresso. Outrosim, é fundamental compreender que a mediunidade de Chico Xavier não se limitava a captar o negativo. Sua mensagem primordial era de esperança, de reforma íntima e de amor. Portanto, qualquer previsão de um desfecho desfavorável para uma figura proeminente seria, em seu âmago, um chamado implícito à reflexão e à mudança. Seria um convite para que o indivíduo em questão, e aqueles que o cercam, revisitassem suas ações, purificassem suas intenções e buscassem um alinhamento mais profundo com os princípios espirituais. A queda, quando antecipada, pode ser vista como uma oportunidade, ainda que dolorosa, para a alma se reajustar, para a consciência despertar para a magnitude de suas responsabilidades e para a necessidade de trilhar um caminho mais reto e compassivo. A energia de um líder, quando desvirtuada, pode gerar um impacto desestabilizador em larga escala, e a percepção dessa dissonância por um espírito sintonizado com o bem maior é um fenômeno de profunda relevância espiritual. Por conseguinte, ao contemplarmos a possibilidade de Chico Xavier ter previsto a queda de um ministro influente, somos impelidos a olhar para além das manchetes e dos jogos de poder. Somos convidados a reconhecer a existência de uma ordem espiritual que permeia todos os aspectos de nossas vidas, incluindo a esfera pública. Essa ordem opera através de leis de causa e efeito, de vibração e de ressonância. A influência de um líder, para ser sustentável e benéfica, deve estar em harmonia com essas leis. Quando há um descompasso, as energias se tornam instáveis, e a tendência natural é a busca por um novo equilíbrio, que pode se manifestar como uma queda para uma posição de poder. A sabedoria contida em tal percepção reside na compreensão de que a verdadeira força não está no cargo que se ocupa, mas na integridade do espírito que ocupa e na sintonia com os desígnios divinos de amor e progresso para a coletividade. A compreensão da suposta previsão de Chico Xavier sobre a queda de um ministro influente nos impele a investigar as camadas mais profundas da dinâmica espiritual que moldam o destino de nações e de seus líderes. Para além da mera percepção de um evento futuro, reside a compreensão da ressonância vibracional entre o estado interior de um indivíduo e as energias que governam o universo. Um líder de grande influência não é apenas um agente político. Ele é, em essência, um ponto focal de energias coletivas, um condutor de correntes que podem tanto edificar quanto desestabilizar. A capacidade de Chico Xavier de acessar essa percepção ampliada nos revela que tais previsões não são caprichos do destino, mas sim o reflexo de um profundo entendimento das leis de causa e efeito em ação no plano espiritual e material. Ademais, é imperativo discernir a natureza da queda em questão. Ela não se resume a uma simples perda de cargo ou prestígio. Em um nível espiritual, a queda pode significar um afastamento da luz, um distanciamento dos princípios de amor e serviço que nutrem a alma e fortalecem a influência positiva. Quando um líder se encontra em desarmonia com essas forças benéficas, sua energia pessoal se torna dissonante com a harmonia cósmica. Essa dissonância, como uma nota desafinada em uma sinfonia, gera um desequilíbrio que, inevitavelmente, busca sua resolução. A percepção de Chico Xavier, nesse sentido, atuaria como um sismógrafo espiritual, detectando as fissuras na base energética que sustentava a ascensão do ministro, indicando que a estrutura estava prestes a ceder sob o peso de suas próprias inconsistências ou desvios.
Em contrapartida, é crucial notar que essa percepção não implica em fatalismo. Ao contrário, a presciência, em sua forma mais elevada, carrega em si um convite à transformação. Se Chico Xavier, com sua alma voltada para a caridade e a iluminação, vislumbrou um desfecho adverso para uma figura de poder, esse vislumbre seria, em sua essência, um chamado à reflexão. Seria um sinal de que as energias em jogo não estavam alinhadas com o progresso espiritual e o bem-estar coletivo. A queda, portanto, pode ser interpretada não como um fim, mas como uma oportunidade para a reorientação, um momento de despojamento que permite a reflexão sobre os verdadeiros propósitos e a necessidade de um retorno a um caminho de retidão e serviço desinteressado. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a magnitude da responsabilidade que emana de posições de influência. Um ministro, ao comandar vastos recursos e decisões que afetam a vida de milhões, torna-se um canal de energias poderosas. A forma como ele gerencia essas energias, com que intenção e com que grau de desapego e amor, determina o impacto de sua atuação no plano espiritual. Se suas ações se desviam do bem comum, se a busca por poder ou interesses pessoais sobrepõe-se ao serviço-nação, a energia que o sustenta em sua posição se corrompe. A previsão de Chico Xavier, nesse contexto, seria a captação dessa deterioração energética, um pressentimento de que o império de influência estava sendo erguido sobre bases instáveis, prestes a ruir pela própria força de sua dissonância com as leis divinas. Agora, reflita sobre como essa dinâmica se manifesta em sua própria vida. Você já sentiu uma intuição forte sobre um curso de ação, ou sobre a natureza de uma situação, que mais tarde se confirmou? Essa capacidade de percepção sutil, amplificada em espíritos como Chico Xavier, é um reflexo da unidade fundamental de toda a existência. A energia que um líder emana, para o bem ou para o mal, reverbera em todo o corpo social. A queda de uma figura influente, antecipada por uma voz de luz, não é um evento isolado, mas um sintoma de um descompasso maior, um convite para que todos nós, individualmente e coletivamente, revisitemos nossas próprias energias e intenções, buscando sempre o alinhamento com o amor, a verdade e o serviço, pilares que sustentam a verdadeira e duradoura influência. A dimensão da queda em questão, quando vislumbrada por uma consciência sintonizada com as forças superiores, como a de Chico Xavier, transcende a mera sucessão de eventos políticos e adentra o campo da reestruturação energética em larga escala. Não se trata de um decreto de punição divina, mas de um processo intrínseco de reequilíbrio cósmico, análogo à forma como a natureza expulsa um elemento que, por sua natureza, desarmoniza o ecossistema. Quando a influência de um ministro se alinha cada vez mais com vibrações de desequilíbrio, seja por orgulho desmedido, pela busca de poder em detrimento do bem comum, ou por ações que contrariem os princípios éticos universais, a estrutura que o sustenta em sua posição começa a sofrer um desgaste energético. Essa queda, portanto, é a manifestação visível de um afastamento das leis que promovem a evolução e a harmonia, um sinal de que a energia que o alçara a tal patamar não mais encontra ressonância com as forças sustentadoras do progresso. Ademais, é fundamental compreender que a presciência, em sua mais pura manifestação, não é um ato de determinismo, mas um lampejo de clareza sobre as tendências energéticas em curso. Chico Xavier, ao captar a possibilidade de tal desfecho, não estava selando o destino do indivíduo, mas, antes, alertando para um caminho que, se mantido, levaria a uma ruptura. Essa percepção é um chamado para a consciência, um convite para que o indivíduo em questão, e, por extensão, a coletividade, reavalie suas escolhas e intenções. A queda antecipada, nesse prisma, torna-se uma oportunidade de redenção, um momento para desconstruir as bases de uma influência que se mostrava desalinhada com os desígnios maiores, permitindo a edificação de um novo alicerce, pautado pela humildade e pelo serviço. Outro sim, a influência de um líder em uma nação como o Brasil é um reflexo direto do campo vibracional que ele emana e do qual se alimenta. Quando essa influência se torna um vetor de desarmonia, por mais sutil que seja, ela gera um impacto que se propaga por toda a teia social. A queda, nesse cenário, pode ser entendida como a ação de uma força restauradora, que busca realinhar as energias em jogo. É como se o próprio campo energético da nação, em sua busca por equilíbrio, expulsasse aquilo que o desestabiliza. A percepção de Chico Xavier, nesse sentido, seria a captação dessa iminente reconfiguração vibracional, um alerta de que as correntes energéticas que sustentavam a posição do ministro estavam se tornando insustentáveis, prestes a ceder lugar a um novo arranjo mais alinhado com as leis de progresso e harmonia. Agora, considere como essa dinâmica se aplica à sua própria jornada. Você já presenciou situações em que uma pessoa em posição de destaque,
cujas ações pareciam questionáveis ou desalinhadas com o bem-estar geral, eventualmente perdeu sua proeminência? Essa queda não é um evento isolado, mas a manifestação tangível de um processo energético mais amplo. A sabedoria de Chico Xavier nos ensina que a verdadeira influência não reside no cargo ou no poder aparente, mas na sintonia do indivíduo com as forças do amor, da verdade e do serviço desinteressado. Quando essa sintonia se rompe, a estrutura que sustenta a influência começa a ruir, não por intervenção externa, mas pela própria força das leis universais que regem a evolução e o equilíbrio. A capacidade de vislumbrar tais desfechos é um convite para cultivarmos em nós mesmos essa sintonia, pois é nela que reside a força mais genuína e duradoura. Ao trilharmos este caminho de reflexão, onde os ecos de uma suposta premonição nos guiam por entre as dinâmicas do poder da consciência, percebemos que as fronteiras entre o visível e o invisível se tornam cada vez mais tênues. As energias que emanam de posições de influência, e a forma como elas interagem com as leis universais, tecem uma tapeçaria complexa, cujos fios, por vezes, se entrelaçam de maneiras que desafiam a compreensão linear dos fatos. É como observar um rio caudaloso em seu curso. Percebemos a força da correnteza, a direção para onde ela se dirige, mas a intrincada dança das moléculas de água, a interação de cada gota com as margens e com o leito, permanece em grande parte oculta aos nossos olhos. Contudo, é justamente nessa dança sutil que reside a essência da transformação, a força motriz que impulsiona as mudanças, sejam elas individuais ou coletivas. As reflexões que compartilhamos até aqui nos convidam a ir além da superfície dos acontecimentos, a buscar a compreensão das forças subjacentes que moldam as trajetórias de vida e os destinos de nações. Nesta etapa de nossa jornada interior, ao contemplarmos a convergência das ideias que exploramos, percebemos um padrão que se revela com clareza crescente. Não se trata de um encadeamento lógico de fatos isolados, mas de uma ressonância vibracional que une o propósito da alma às manifestações do mundo fenomênico. As energias que cultivamos em nosso íntimo, e que se projetam através de nossas ações e intenções, não se dissipam no vazio, elas retornam, reconfiguram o ambiente, moldam o futuro. É como lançar uma semente em solo fértil. O gesto inicial é simples, mas a força que germina, a vida que emerge, é de uma magnitude que transcende a ação primária. As reflexões sobre a influência e suas implicações espirituais nos apontam para a necessidade de uma consciência aguçada, de uma escuta atenta às mensagens que o universo nos envia, muitas vezes em formas que nos convidam a transcender as aparências e a sintonizar com um propósito maior. Ao nos aproximarmos do desfecho desta exploração, a paisagem interior se ilumina, preparando o terreno para uma nova perspectiva. À medida que nos preparamos para a conclusão desta imersão, somos convidados a deixar para trás a necessidade de catalogar os elementos discutidos, e em vez disso, a sentir a unidade que emerge de sua interconexão. As diferentes facetas da influência, da percepção ampliada e das leis que regem a dinâmica energética não são entidades separadas, mas componentes de um todo coeso. Pensemos em um caleidoscópio. Cada fragmento de vidro, por si só, tem sua forma e cor, mas é no girar e na interação desses fragmentos que se criam padrões de beleza e complexidade em constante mutação. Assim também, as ideias que compartilhamos, ao serem integradas em nossa percepção, criam um novo entendimento, uma visão mais abrangente da trama que conecta o indivíduo ao cosmos. Essa convergência nos prepara para o próximo passo, para a assimilação final do que foi revelado, abrindo espaço para a quietude e para a clareza que antecedem a sabedoria consolidada. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as correntes de energia que circulam em nossas vidas, e que se intensificam em posições de destaque, possuem uma dinâmica própria, regida por princípios que se manifestam de maneira sutil, mas inexorável. A influência, quando desprovida de alinhamento com as forças que promovem a harmonia e o bem-estar coletivo, tende a gerar instabilidade, a criar desequilíbrios que, em última instância, buscam sua própria resolução. É como um pêndulo que, ao ser impulsionado para além de seu ponto de equilíbrio, inevitavelmente retorna, oscilando até encontrar sua posição de repouso. Essa compreensão nos guia suavemente em direção ao fechamento, sugerindo que as lições extraídas desta exploração possuem um valor perene, aplicável não apenas aos grandes cenários da vida pública, mas a cada instante de nossa existência, convidando-nos a uma sintonia mais profunda com as leis que regem o universo e o nosso próprio ser. Ao adentrarmos o crepúsculo desta reflexão, as sombras da incerteza se dissipam, revelando a luz sutil que permeia a trama de nossas existências. A suposta previsão de Chico Xavier, longe de ser um mero prenúncio de eventos políticos, desvela-se como um convite à introspecção profunda sobre as energias que moldam nosso mundo e a nós mesmos.
Percebemos que a influência, seja ela exercida por um líder em um palco global ou por um indivíduo em seu cotidiano, é um reflexo direto do alinhamento de sua própria essência com as leis universais de amor, serviço e harmonia. A queda de um ministro, em tal perspectiva, não é um ato de punição, mas a manifestação natural de um descompasso, uma reconfiguração vibracional que busca restaurar o equilíbrio no grande organismo cósmico. É a própria vida, em sua sabedoria intrínseca, ajustando as peças para que a melodia do progresso possa prosseguir. A força que emana de posições de poder, quando desvinculada de um propósito genuíno de bem comum, torna-se um eco dissonante que, inevitavelmente, se dissipa. A mediunidade de Chico Xavier, com sua capacidade de perceber essas correntes sutis, nos ensina que a verdadeira influência não reside na magnitude do cargo, mas na pureza da intenção e na retidão do espírito. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento tece fios invisíveis que compõem a realidade que nos cerca. Quando esses fios se emaranham em teias de egoísmo ou ambição desmedida, a estrutura que o sustenta se fragiliza, abrindo espaço para a inevitável reacomodação. Essa queda, portanto, é um lembrete de que a verdadeira solidez encontra-se na integridade, na humildade e na entrega ao serviço do bem maior, qualidades que ressoam em harmonia com a própria essência do universo. A jornada que empreendemos juntos nos leva a compreender que a sabedoria não se limita aos livros ou às teorias, mas reside na observação atenta dos fluxos da vida e na escuta silenciosa da voz interior. A suposta premonição de Chico Xavier, ao invés de nos fixar no passado ou no futuro, nos âncora no presente, convidando-nos a examinar as energias que cultivamos e a direção para onde elas nos conduzem. A verdadeira prática começa agora, em cada instante em que escolhemos alinhar nossas ações com os princípios de amor, compaixão e verdade. Pois é nesse alinhamento que reside a força transformadora, a capacidade de moldar não apenas nosso destino individual, mas de contribuir para a construção de um mundo mais harmonioso e luminoso para todos. Que a paz e a clareza que encontramos nesta reflexão nos acompanhem em cada passo, guiando-nos sempre em direção à luz.